Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita bondade e justiça, digna-te abençoar-nos, filhos da tua misericórdia, ao reunirmos-nos na condição de aprendizes do Evangelho de Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza. Faze que os lares terrestres se deixem presidir pela condição de cristãos operosos e empenhados na busca da reconciliação, do verdadeiro amor e da felicidade no mundo. Que o nosso Mestre e Senhor Jesus encontre em cada um de nós o destinatário fiel à sublimada proposta do seu Evangelho de luz. Que a tua paz nos acesse os corações. Com as pessoas de boa vontade e com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Cuidadoso diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 318. A pergunta: as ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? As ideias dos espíritos se modificam muito uma vez desencarnados. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Quanto à sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, vamos hoje apresentar resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte, José Olavo, do Jardim Seminário, assim formulada. Na minha religião, cultuamos a ideia de que o homem não pode mesmo conhecer todas as coisas de Deus. O que diz o Espiritismo sobre a existência dos segredos divinos que só Deus sabe, isto é, os chamados mistérios que o homem não pode desvendar? O que entende sobre a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus? Aguardemos um pouquinho, meu caro José Olavo, que a resposta será apresentada no final deste programa. Ouvintes, lembremos-nos, conforme já vem sendo amplamente divulgado, que em abril próximo teremos a realização da 65ª Semana do Livro Espírita. Oportunidade que teremos para aprender, tanto com os esclarecedores seminários e palestras ministrados por ilustres expositores de Franca e de várias localidades do Brasil, quanto pela facilidade de adquirirmos livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Nas palestras e seminários, teremos nomes ilustres como Simão Pedro de Lima, de Patrocínio de Minas, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Dr. Rodolfo de Moraes Silva, ambos de Franca, Dr. Américo Luiz Sucena, de São Paulo, Dr. Antônio Almeida Silva Filho, de São Carlos,
e Jorge Damas Martins, do Rio de Janeiro. Reserve espaço na sua agenda para estarmos juntos no período de 11 a 18 de abril, nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariote. Agora nossa atenção se volta também para a promoção do Grupo Espírita Lar de Ismalha. É a sua 9ª Semana Espírita, que acontecerá a partir do próximo dia 30. Mas o nosso companheiro Vicente Benatti falará destes 2 importantes eventos no momento apropriado. Meus caros ouvintes, no livro intitulado Na Era do Espírito, autoria de valiosas contribuições de José Herculano Pires, nos oferece magistrais lições de vida que não podem de maneira alguma ser esquecidas, posto que nos representam um verdadeiro guia a orientar-nos os passos no atual estágio evolutivo. Comecemos pela lição intitulada Casar-se, que nos chama a atenção para a verdade de que não basta casar-se, mas é imperioso que se saiba por que se casa. Alguém poderá dizer provavelmente que a resposta é óbvia e que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construções do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que elas se unam segundo as leis de Deus. Se desposastes alguém que te constitua o mais belo dos sonhos, e se encontra nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o momento de trabalhares mais intensamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor. Tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigido tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás nos compromissos a que te empenhastes. Unicamente doando-te a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo, é que assegurarás a estabilidade da união em que investistes os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas é condição de medida articulada em última instância. Moralmente, só cabe depois de esgotados todos os recursos da conciliação necessária. E nem te esqueces de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. E interrompemos a apresentação do tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. De Marisa Naline e Ana Lívia, Vontade e para mexer com as emoções da nossa co-apresentadora Nara Carlone, a voz é de ninguém menos que a sua filha, Vanessa Bertolini. O reino dos céus está dentro de vós, dentro de nós é tesouro de alto valor. É o eu, a luz, o germen divino que vem
fonte do amor. É preciso vontade pra descobrir o germen divino, o eu, a luz. O que é vontade é preciso saber, é a força divina que nos conduz. É preciso vontade pra descobrir o germen divino, o eu, a luz. O que é vontade é preciso saber. Vontade de chupar bala, comer chocolate e cantar. Vontade de pensar no bem, o meu pensamento educar. Vontade de viver, vontade de estudar, de trabalhar. Vontade de brilhar como a luz, de ser igual a Jesus. Vontade de viver, vontade de estudar, de trabalhar. Vontade de brilhar como a luz, de ser igual a Jesus. É preciso vontade pra descobrir o germen divino, o eu, a luz. O que é vontade é preciso saber, é a força divina que nos conduz. Vontade de chupar bala, comer chocolate e cantar. Vontade de pensar no bem, o meu pensamento educar. Vontade de viver, vontade de estudar, de trabalhar. Vontade de brilhar como a luz, de ser igual a Jesus. Vontade de viver, vontade de estudar, de trabalhar. Vontade de brilhar como a luz, de ser igual a Jesus. Agora, prestemos atenção no que diz o Espírito Emmanuel, ainda pela psicografia de Chico Xavier, a respeito de problemas familiares, especialmente aqueles que se constituem da frustração no casamento. Começa ele dizendo: desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste. A convivência te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje se fez presente. Em torno de ti surgiram provações, encargos, remanescentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer. E sofres, entretanto. Recorda que, antes da união, falava de amor e te mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que te assinalam agora os dias, e não recues da frente de trabalho a que o mundo te conduziu. Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos, e dá de ti quanto possível para que essa mesma criatura venha a ser como desejas. Diante de filhos ou parentes outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los. São eles, presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas, e os defeitos que mostrem não
passam de resultados das lesões espirituais causadas por nós mesmos em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. É possível que tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Isso, porém, é motivação para auxílio, não para fuga. Atentos ao princípio de livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar divórcio. É medida perfeitamente compreensível e humana. Toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, conquanto se erija em moratória de débito para resgate em novo nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário, em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a eles algum dia com o proveito preciso. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo, e tão só pelo amor com que amamos e não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. E, para arrematar sobre o assunto, o Livro dos Espíritos, nas questões 695 e seguintes, nos esclarece. Pelas respostas dos instrutores da codificação, que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que, se um dia fosse ele abolido, o homem estaria de retorno à vida animal. Kardec apresenta, a propósito dessa questão, o seguinte comentário. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Respondendo se a indissolubilidade do casamento está na lei natural ou somente na lei humana, os espíritos responderam que a indissolubilidade absoluta, prestemos bem atenção, a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, contrária à lei natural, o que explica e justifica que a dissolução do casamento só deve ser aplicada quando há razão determinante. Em outras palavras, quando o casamento pode apresentar riscos de atitudes criminosas. Nova interrupção na apresentação do tema central de hoje. Agora, nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir dos espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves pela psicografia de Jorge Risini, nas vozes de Rosali e Gilberto Santa Maria, Louvação a Deus. Vou louvar e desde já, usando a improvisação, no galope da viola, que aprendi lá no sertão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso o infinito esplendor que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo
Deus louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Também eu louvo Deus e com muita emoção. O homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução. De estar por em uma, ela é a reencarnação. Que bom, se Deus é Pai, Ele tem a compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões. Seus filhos vão no espaço, não estão numa prisão. Comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Deus louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Deus louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Deus louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Deus louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. A lei civil do casamento, segundo lemos no item 4 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. Mas nada, absolutamente nada, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. E a lei de Deus, no caso, é a lei do amor. Quer dizer que o casamento civil deve efetuar-se por amor e não por conveniência de qualquer espécie. A falta de conjugação dessas duas leis, a humana e a divina, é a causa principal dos fracassos no casamento. Entre os interesses que podem influir na determinação do casamento, figuram também a vaidade, a atração sexual, ambos elementos estranhos ao amor e por isso mesmo de natureza efêmera. Em casos dessa natureza, como em vários outros, a separação se torna inevitável e o divórcio aparece então como lei civil que serve de remédio à separação dos casais, permitindo aos pares frustrados a reconstrução do lar em bases legítimas com outros cônjuges. Mas será que as pessoas envolvidas nas experiências frustradas do casamento souberam acrescentar ao seu patrimônio moral e cultural a sabedoria necessária para adotarem, na nova experiência, uma conduta correta de forma a fazê-los efetivamente felizes? Quando o lar se formou com base no amor, as decepções que podem surgir têm um remédio no próprio amor. Quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia a dia pelo cultivo do amor. Basta que cada cônjuge se lembre de que as frustrações são recíprocas, mas superáveis com respeito e tolerância. O mesmo acontece com o artista na realização de sua obra. O ideal está sempre acima do real. Mas o verdadeiro artista sabe disso e procura superar a sua frustração pelo esforço constante de aperfeiçoamento. O cultivo do amor é como o cultivo da arte. Aquele que rompe um casamento de amor, por simples intolerância, não encontrará jamais remédio para sua solidão. Agora, falando de prova e julgamento, a obra citada nos apresenta a seguinte grande lição. De certo que Jesus nos terá advertido contra os riscos do julgamento, observando-nos a inclinação espontânea para projetar-nos em assuntos alheios.
Habitualmente, perante os nossos irmãos em experiências difíceis, estamos induzidos a imaginar neles o que sentimos e pensamos acerca de nós próprios. E é isso mesmo, Nara. Encontramos determinada criatura acusada desse ou daquele delito. Para logo e frequentemente passamos a mentalizar como seria ou como teria sido a falta praticada, fantasiando minudências infelizes a fim de agravá-la, quando muitas vezes a pessoa indicada tudo promoveu de modo a poupar a suposta vítima, resistindo-lhe às provocações até às últimas consequências. Surpreendemos irmãos em desvalia moral e de imediato ao registrar-lhes o abatimento, ideamos quadros reprováveis de conduta sobre as telas de inquietude em que terão entrado, atribuindo-lhes o comportamento menos digno que teríamos adotado na problemática de ordem espiritual em que se acharam envoltos, quando na maioria das ocasiões são almas desprevenidas sob o laço do caçador. Abstenhamo-nos de julgar os irmãos supostamente caídos. O Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo para que esses magistrados estudem os processos em que nos tornemos passíveis de corrigendas ou segregação, conforme o grau de periculosidade que venhamos apresentar na convivência uns com os outros. Por outro lado, os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penologia ante a divina justiça. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das próprias ações. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Diante dos companheiros que consideres transviados, auxilia-os quanto possas. E onde não consigas estender braços de apoio, silencia e ora por eles. Todos somos alunos na grande escola da vida. Consideremos que toda escola afere o valor dos ensinos professados em tempo justo de exame. Os irmãos apontados à apreciação dos júris públicos são companheiros em prova. Hoje será o dia deles. Entretanto, é possível que amanhã o nosso também venha a chegar. Falando de julgamento, esta importante coletânea de lições nos mostra também que todos erramos. Até mesmo os santos erraram. Por isso, disse Jesus, não julgueis, para não serdes julgados. No comentário número 14 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Simão nos aconselha a esquecer o mal e pensar apenas no bem que pode ser feito. Por mais inúteis que nos julguemos e por piores que nos consideremos, há sempre diante de nós uma oportunidade de fazer o bem. Pensando no mal, perdemos as oportunidades. Pensando no bem, podemos aproveitá-las. Os que rumaram para outros caminhos além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los suportando angústias maiores, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor
sem a Deus. Na lição com o título Eles te ouvem, da referida obra, muito aprendemos sobre perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Nas reuniões realizadas com Chico Xavier, a abertura do Evangelho feita ao acaso sempre apresentava a lição que correspondia ao problema que afligia a maioria das pessoas presentes. Samson, que era materialista antes de ler o Livro dos Espíritos, passou a ser companheiro constante de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na sua mensagem, já como espírito, Samson adverte que os nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não do nosso desespero, que só serve para fazê-los sofrer e acentua. Mas sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Emmanuel, em uma das mesmas oportunidades das reuniões com Chico Xavier, exclama: Ao longo de 1 século e meio, os princípios espíritas se confirmaram e continuam a se confirmar através das mensagens dos espíritos que sempre nos assistem. Hoje, a parapsicologia, no capítulo das investigações sobre telepatia e, ultimamente, sobre as comunicações mediúnicas, definidas como fenômeno TET, comprovou cientificamente a relação mental entre vivos e mortos, referendando a comprovação já feita anteriormente pela metapsíquica e pela ciência psíquica inglesa. Estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que são transferidos antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres, ainda que temporariamente, dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento e pelo amor que nos dedicam. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A respeito da liberdade em reunião com Chico Xavier, jovens e adultos se referiam aos assuntos de independência, com as opiniões mais diversas, antes da realização das tarefas da noite. No início das atividades programadas, o Livro dos Espíritos ofereceu a questão número 825 e o amigo Emmanuel, na fase inicial da reunião, deu as suas impressões na mensagem a que convencionaram chamar de
honrarás a liberdade. Escreveu ele através da psicografia do Chico, honrarás a liberdade, não para voltar às brumas do passado, em cujos desvarios já nos submergimos muitas vezes, e que te impeliram a tomar novo corpo no plano físico, mas frequentemente para resgatar as consequências infelizes dos atos impensados. Estimarás a liberdade para cultivar a consciência tranquila pelo exato desempenho dos compromissos que esposaste. Muitos companheiros da humanidade se farão ouvir diante de ti, alinhando teorias brilhantes em se referindo à independência e progresso, sempre para justificar o desgovernado predomínio do instinto sobre a razão, como se o progresso e a independência constituíssem retorno ao primitivismo e à animalidade. Ouvirás a todos eles com tolerância e bondade, observando, porém, as ciladas que se lhes ocultam sob o luxo verbalístico, a maneira de armadilhas recobertas de flores, e seguirás adiante, de coração atento, a execução dos encargos que a vida Se no esquecimento dos princípios que lhe ditam comportamento digno, inventa facilmente vocábulos cintilantes, de modo a disfarçar a própria deserção. aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante aos quais te vinculas, na produção do bem geral, doando o melhor de ti mesmo em abnegação aos companheiros que te compartilham a experiência, na certeza de que unicamente nas lutas e sacrifícios em que somos obrigados a viver e a conviver, uns à frente dos outros, é que conseguiremos a carta de alforria no cativeiro que nos aprisiona aos resultados menos felizes das existências passadas. Orarás e vigiarás, segundo os ensinamentos de Jesus, e honrarás a liberdade qual ele mesmo a dignificou, amando os semelhantes sem exigir o amor alheio e prestando auxílio sem pensar em recebê-lo. Serás, enfim, livre para obedecer às leis divinas e sempre mais livre para ser cada vez mais útil e servir cada vez mais. Ainda sobre a mesma questão, 825 de O Livro dos Espíritos, tratando por quanto da liberdade, também através da psicografia de Chico, o precaro amigo espiritual, acrescentou: o princípio da liberdade é um anseio natural do homem e constitui o fundamento de todas as realizações duradouras. Sabemos que o homem é na Terra, entre os seres visíveis que a povoam, o único realmente dotado de livre-arbítrio. Mas a liberdade é condicionada pela responsabilidade, sendo que a responsabilidade, por sua vez, não pode existir sem liberdade. Estamos diante do que poderíamos chamar a dialética da autonomia. Da interação de liberdade e responsabilidade surge a síntese da independência, tanto em plano individual como no coletivo. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. O Grupo Espírita Lar de Ismalha convida a todos para acompanharem as palestras que serão proferidas nas seguintes datas e pelos seguintes expositores. Dia 30 de março, Dr. William Jacó, com o tema O Grande Enigma. Dia 31, Fabrícia Carboni falará sobre reforma íntima. No mesmo dia, Coral Sol Maior, às 19h40. Dia 1º de abril, Dr. Marcelo Moricochi, sobre o tema A Cura através do Perdão. Dia 2, Ivo Indiano de Oliveira falará sobre o tema A Angústia e as Dores da Alma. No mesmo dia, 19h30, Coral Tianina. Dia 3, Nara Carlones discorrerá sobre o tema Chico Xavier. Grupo Espírita Lar de Ismalha, Rua Luiz Magrin, 1280, Jardim Paulistano 1. Ouvintes,
Lembramos-nos que, conforme já vem sendo amplamente divulgado, que em abril próximo teremos a realização da 65ª Semana do Livro Espírita de Franca, oportunidade de aprendermos muito, tanto com os esclarecedores seminários e palestras ministrados por ilustres expositores de Franca e de várias localidades do Brasil, quanto pela facilidade de adquirirmos livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Nas palestras e seminários teremos nomes ilustres como Simão Pedro de Lima, de Patrocínio de Minas, Dr. Eliseu Florentino Mota Júnior, Dr. Rodolfo de Moraes Silva, ambos de Franca, Dr. Américo Luiz Sucena, de São Paulo, Dr. Antônio Almeida Silva Filho, de São Carlos, e Jorge Damas Martins, do Rio de Janeiro. Reserve o espaço da sua agenda para estarmos juntos no período de 11 a 18 de abril, nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes. A nossa estimada ouvinte Vilma Carrijo, da Instituição Espírita Casa do Caminho, pede-nos que continuemos divulgando que naquela instituição, em todos os sábados, das 14 às 16 horas, está aberto ao público o bazar beneficente com roupas novas e seminovas, calçados, bijuterias, CDs, DVDs e muito mais, cujo resultado que aquela casa tradicionalmente oferece às famílias reconhecidamente necessitadas. Vá ao Bazar Beneficente da Casa do Caminho, adquira o de que você precisa, enquanto estará ajudando a quem precisa. Atenção para o endereço: Rua Francisco Naline, 3533, Parque São Jorge. A você que é ouvinte do programa Sementeira Cristã, pedimos considerar que ambos os canais de divulgação do Espiritismo, mantidos pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, precisam da sua ajuda. É o jornal A Nova Era e também esse programa radiofônico. São canais de comunicação de considerável alcance de público, cujo custo excede em muito o suporte financeiro que vem obtendo por via publicitária. Para você ajudar, basta ligar. Área 16 3721 8282. Você, igualmente interessado na divulgação do Espiritismo, será informado sobre como proceder. O nosso imenso compromisso de divulgar a doutrina que consola porque esclarece, agradece. Dia 22 de março, Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 22 de março de 1992. O dia 22 de março de cada ano é destinado à discussão sobre diversos temas relacionados a esse importante bem natural. Mas por que a ONU se preocupou com a água, se sabemos que 2/3 do planeta Terra é formado por esse precioso líquido? A razão que pouca quantidade, cerca de 0,008% do total da água do nosso planeta é potável, própria para o consumo. E como já sabemos, grande parte das fontes desta água, rios, lagos, represas, estão sendo contaminadas pela ação predatória do homem. Essa situação é preocupante, pois poderá faltar num futuro próximo água para o consumo de grande parte da população mundial. Pensando nisso, foi instituído o Dia Mundial da Água, cujo objetivo principal é criar um momento de reflexão, análise, conscientização, elaboração de medidas práticas para resolver o problema. Dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou o importante documento, a Declaração Universal dos Direitos da Água. Esse texto apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a magna questão da água. Mas podemos comemorar essa importante data não só nesse dia 22, mas também nos outros 364 dias do ano. Precisamos tomar atitude em nosso dia a dia para colaborar para a preservação, a economia desse bem natural. Sugestões não faltam: não jogar lixo nos rios e lagos, economizar água nas atividades cotidianas, banho, escovação de dente, lavagem de louças, reutilizar a água em diversas situações, respeitar as regiões do manancial e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas. Hoje nós estamos também iniciando a 33ª Semana da Família. São 150 anos do livro do Céu e Inferno,
e é um trabalho importante a ser divulgado. O tema central: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Para o espírita é dever ou caridade? Quando, onde, como, por que praticar? Hoje, então, essa maratona da família. Para falar em família, nós estamos aqui o lançamento do Idefran dessa semana, do Richard Simonetti, da edição da SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, o título Para Ganhar a Vida. Estas páginas desdobram comentários em torno dessa proposta de Jesus, enfocando 4 temas fundamentais que interessam ao nosso bem-estar: família, saúde, religião, sociedade. Na linguagem clara e bem-humorada que o consagrar o autor nos convida a oportunas reflexões sobre os objetivos da jornada humana em favor de uma existência saudável e feliz. Um clube de livro é a maneira mais barata do associado adquirir livros para estudar, ler, pesquisar, enriquecer as pessoas queridas. Um livro pode custar muito, mas no Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, o associado tem por apenas R$15, se retirado lá. Se desejar, mediante uma taxa de acréscimo, desde que no perímetro urbano de Franca, pode recebê-lo no local indicado. E veja que o Clube do Livro Espírita de Franca, Idefran, é o único que oferece aos seus associados 4 opções mensais. São romance, ciência, filosofia, autoajuda, infantil, mensagens, etc. E pode adquirir todos os títulos em distribuição no mês e até sobras de meses anteriores pelo preço atual do clube. Para os residentes em outras cidades, pedimos utilizar um destes expedientes. Ligar área 16 3721 8282 ou enviar um e-mail idefran@idefran.com.br ou ainda consultar o site www.idefran.com.br e será informado como fazer para tornar-se associado. O melhor seria se você nos desse a alegria de sua visita. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende os setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Diz que o telefone é área 16 3713-0200. Ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas. Ou ainda o e-mail atendimento@chb.com.br. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Vamos ouvir hoje a resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte José Olavo, do Jardim Seminário, assim formulada. Na minha religião, cultuamos a ideia de que o homem não pode mesmo conhecer todas as coisas de Deus. O que diz o Espiritismo sobre a existência dos segredos divinos que só Deus sabe, isto é, os chamados mistérios que os homens não podem desvendar? O que entende sobre a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus?
Vamos saber isso agora, meu caro José Olavo, e quem vai te responder em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. Respondendo à sua pergunta, comecemos por definir o que significa mistério do ponto de vista religioso. De acordo com o dicionário Wise, quer dizer o seguinte: verdade religiosa só conhecida através da revelação e não compreendida totalmente. Ora, com todo respeito ao seu posicionamento de ainda reter forte ideia de mistério, o que tem a lhe dizer é que o conhecimento da doutrina espírita, através de um estudo metódico, por certo apagará de sua mente qualquer resquício dessa ideia. O Espiritismo não compartilha e não admite nenhum mistério, porque nos afirma, pela voz de nossos instrutores espirituais, que fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Sois deuses, afirmou Jesus, e isso vale para todos nós. O que quer dizer que, na medida em que evoluímos moral e intelectualmente, vamos tendo o conhecimento de tudo o que Deus criou. É claro que nunca chegaremos a nos igualar a Deus. E quanto a mistério, com que finalidade ele criaria alguma coisa que não pudesse ser revelada ou conhecida, mesmo que relativamente? De que nos valeria isso, se nunca chegaremos a conhecer tal coisa? O mesmo vale para a sua pergunta. Há segredos que Deus guarda para sempre? Que sentido tem isso, se jamais tomaríamos conhecimento desse segredo? Então, para que serviria tal segredo? Tudo o que Deus criou foi para ser útil aos seus filhos, que somos nós. Mistério, pois, no sentido de que jamais descobriríamos, perdoe-nos a expressão, trata-se de uma grande balela. Poderíamos considerar mistério aquilo que ainda não conhecemos, como nossa origem ou a natureza de Deus. Mas isso se prende ao fato de que ainda somos espíritos imperfeitos. Falta-nos sentido para entender isso, dizem os espíritos luminares da codificação. Tudo o que existe foi criado por Deus e se resume a espírito e matéria, regidos por leis morais e físicas. Na medida em que progredimos, vamos aumentando nosso conhecimento do universo. Nesse caso, então, como entender os mistérios da Igreja Católica? Tomemos como exemplo um dos mais conhecidos mistérios, o da Santíssima Trindade. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 264, nos dá a seguinte explicação, abre aspas, os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinos de Jesus. Sua adaptação se baseia nas antigas religiões latinas ou orientais, como o brahmanismo, que divide Deus em 3 princípios: Brahma, Vishnu e Shiva. A teologia católica também se organizou em cima de antigos princípios do politeísmo romano. A Igreja criou um acervo de convenções religiosas, roubando das revelações primitivas a sua feição de simplicidade e amor. Com isso, o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana. Fecha aspas. O que a Igreja fez foi pessoalizar o dogma ou mistério da Trindade numa adaptação do Trimurti, da Antiguidade Oriental. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, capítulo 6, ele faz afirmações semelhantes à de Emmanuel sobre essa questão. Essa concepção trinária
tão obscura, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. A divindade de Jesus foi rejeitada em 3 concílios, mas foi proclamada pelo de Nicéias em 325. Proclamaram o Filho igual ao Pai, eterno como ele, gerado e não criado, desmentindo o próprio Cristo, que dizia e repetia: meu Pai é maior que eu. Essa ideia de se transformar Jesus em Deus está muito relacionada com as práticas religiosas politeístas. Para eles, todos os seres considerados superiores ao comum dos homens eram chamados de deuses. Fica claro, pois, para todos nós, que os dogmas, assim como os mistérios da teologia católica, foram criados pelos homens por motivos que não cabem aqui discutir, mas não fazem parte da doutrina cristã na sua primitiva pureza. E um dos papéis da doutrina espírita, quiçá o principal, foi exatamente o de restabelecer e complementar a doutrina de Jesus. As antigas sabe que ela está presente em seus conceitos. E isso tem a sua razão de ser. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos mentores da codificação: haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. É essa, pois, a razão pela qual, intuitivamente, se incluía a doutrina da Trindade no contexto das antigas religiões. O homem dotado do poder de raciocinar, de pesquisar, de estudar e descobrir, avança em conhecimento incessante, e por isso mesmo, a religião que não acompanhar essa evolução, limitando-se a dogmas e mistérios, estará fatalmente arruinada e não sobreviverá à força desse progresso. Um bom domingo a todos. Perguntas para essa sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone, ligue área 16 3721-8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br a qualquer hora. www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.